Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar, graça e paz do Senhor nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, abramos os nossos corações e nos rendamos na presença do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então deixando seu joinha, seu gostei, a sua manifestação, todas aquelas ações que tanto ajudam o nosso canal, dá aquela força e ajuda o nosso ministério virtual. Estamos combinados? Já deixou seu graça e paz? Faça isso agora. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. Nós temos ministrações também no Instagram, lá no Instagram é o Clovis Apollo Oficial. Clovis Apollo Oficial no Instagram e aqui no YouTube o Clovis Man, tá bom? Já deixou graça e paz? Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos no livro do profeta Isaías, vamos fazer hoje o capítulo 37, que é uma continuação do capítulo 36, a história. Ela é uma continuação ali do rei Ezequias, do Senaqueribe, da invasão da Síria a Jerusalém, dos relatos do rei da Síria, dos informantes do rei da Síria. E nós vamos continuar então essa história. Capítulo 37, vamos fazer como estamos fazendo todos esses capítulos. Tá bom? Vamos ler o texto e vamos destacar algumas lições para as nossas vidas. O texto aqui é longo por demais. Talvez a gente precise de 2 encontros para trabalhar aqui o capítulo 37. Tá ok? Assim, vamos ao texto. Isaías 37, a partir do primeiro versículo. Vamos ler e depois destacar algumas lições para nós. Tá ok? Diz assim o texto sagrado. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebiná e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. O profeta Isaías, o livro que nós estamos lendo. Estes lhe disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, é dia de repreensão, dia de humilhação. Estamos como quando os filhos estão prestes a nascer, mas não há forças para dá-los à luz. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. Que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: digam ao seu senhor que assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. O Senhor Deus vestiu a mensagem, viu? Como se fosse para ele mesmo. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país. Quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbna.
Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei de Cuxi, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou mensageiros a Ezequias com este recado. Esse texto é fenomenal. Como Deus age, gente. Deus é soberano, meu irmão. Enfia na sua cabeça, Deus está no controle de tudo, tá bom? É que eu fico empolgado com o texto sagrado. Verso 10: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia mas deixou uma mensagem, né? O cara aqui, né, irmãos? Não deixe que o Deus no qual você confia os engane. Digam a Ezequias, vou repetir o verso 10. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixem que o Deus do qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Gente, sabe, não mexa com fogo. Talvez o Senhor nem fizesse assim, mas já que ele falou isso, vai ser justamente isso. Entende a minha linguagem? Talvez se o Senaqueribe, não falasse dessa maneira, talvez nem assim acontecesse. Mas já que falou, vai ser justamente contrário ao que você está falando, Senaqueribe. Ele continua: com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todos os países. Aí começa a contar o histórico, né? O currículo, né? Como os separaram para a destruição. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados as livraram? Eles tinham histórico realmente de conquistar tudo pela frente. Os deuses de Gozã, Arã, Rezefe e do povo de Éden, que estava em Telassar, conseguiram se livrar? Onde estão os reis de Amate, o rei de Arpade, o rei de Lair, de Sefarfaim, de Ena e de Ivar? Onde estão? Onde estão esses aí? Até o versículo 13, aqui no caso, para a nossa meditação. Então, depois daquela intimidação do capítulo 36, gente, agora a gente está vendo outra coisa aqui. Nós estamos vendo oração, nós estamos vendo dependência, nós estamos vendo uma palavra profética, a intervenção sobrenatural de Deus, é o que nós estamos vendo aqui até o versículo 13. Este é um dos capítulos mais fortes, mais surpreendentes da Bíblia sobre a confiança em Deus em meio à crise. Do versículo 1 até o versículo 3, a gente está vendo isso como mexe conosco. O tema aqui poderia ser o seguinte: quando o homem se humilha em oração, Deus levanta-se em poder, Deus se manifesta. Gente, a verdade central que a gente pode destacar aqui é o seguinte: Deus ouve o clamor dos que confiam nele e age de maneira sobrenatural em nosso favor. Deus age. Quando você se humilha e se rende, Deus opera em nosso favor. O problema aqui é o seguinte: o orgulho humano desafia a Deus e tenta convencer as pessoas de que não há saída, de que não há esperança. É o problema que o orgulho humano tenta convencer que Deus não vai agir, não vai operar. Mas Deus, ele se rende a um coração humilde, um coração rendido. O capítulo 36, ele terminou em tensão, não é? Em tensão. Jerusalém cercada, ameaças constantes, medo psicológico coletivo, afronta ao Senhor Deus, e Deus assumiu que foi contra ele mesmo. Agora aqui nós veremos a diferença entre a arrogância humana e a dependência de Deus, e a dependência espiritual, e o se humilhar, e o clamar, e o buscar, e o desejar a ajuda do Senhor. Enquanto a Assíria confia na força bélica, Ezequias escolhe confiar, depender, buscar o Senhor Deus. É impressionante esse relato aqui, mexe com a gente, desperta a gente. Espero que esse texto até o versículo 13 tenha te despertado. O Ezequias aqui no versículo 1, ele se humilha. Ele rasga as vestes, não é assim que está aqui? Quando ele ouviu,
Ele rasgou as vestes, rasgou as suas vestes. O rei, gente, o rei, ele se humilhou, ele rasgou as vestes, ele se entristeceu. Ele entra na casa do Senhor, gente. O rei se humilha, ele entra na casa do Senhor. A primeira reação correta diante da crise, meu amigo, a primeira reação correta diante da crise, o que é? Confiar no seu braço? Não, buscar o Senhor Deus, buscar a direção de Deus, buscar a Deus em oração. Ezequias ora, e depois de orar, ele envia mensageiros a quem? A direção de Deus, ao profeta Isaías. Ele envia mensageiro ao profeta Isaías. A mensagem revela angústia, a mensagem revela incapacidade, necessidade urgentes. É o que revela ao enviar mensageiros. Os filhos chegaram ao parto, mas não tem força para sair para fora do útero, não tem força. Eles reconhecem, ou melhor, o rei reconhece os seus limites, ele reconhece que ele não consegue, ele reconhece que ele não tem condição, ele reconhece isso. A primeira resposta de Deus é a seguinte, a primeiro parecer do Senhor, a primeira resposta do Senhor, no versículo 6, né? Não temas. No versículo 6 ele diz, não temas. Digam ao seu Senhor, não temas. Que palavra poderosa. Deus promete ajuda, Deus promete socorrer. Vai confundir o inimigo, vai fazê-lo retornar, vai derrubá-lo. Não é lindo isso daqui, meus irmãos? Ouça, eu farei tomar a decisão de retornar. Antes mesmo da vitória aparecer, Deus já decretou o resultado, gente. Antes mesmo Deus já decretou o resultado. A afronta continua. A partir do versículo 8, mesmo após dificuldades militares, o Senaqueribe insiste na ameaça, né? Mesmo sabendo das dificuldades, ele insiste na ameaça. Ele envia uma nova carta, ele não para. Ele envia uma nova carta dizendo assim, não confie em Deus. Não confie em Deus. Aí começa um histórico, né? Um relato. Nenhuma nação escapou. Nenhuma nação escapou. Jerusalém, o Senaqueribe diz, antes de sair, antes de se retirar, vocês também cairão. O inimigo insiste até o fim em produzir desespero, em trazer pressão, em apavorar as pessoas, em apavorar o povo. Ele insiste. Ezequias espalha a carta diante de Deus. Ele coloca essa situação diante do Senhor. Ele fala para o Senhor. Ezequias, ele estende a carta perante o Senhor. Ele vai dizer, olha só o que está acontecendo. Olha só o que está acontecendo aqui. Gente, quando você se humilha perante o Senhor, quando você se entrega perante o Senhor, quando você se rende perante o Senhor age, o Senhor opera, Ele trabalha. A partir do versículo 14, ele vai dizer, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Ele recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a diante do Senhor, e Ezequias orou ao Senhor. Veja, o Ezequias primeiro rasga as suas vestes e mostra a dependência de Deus. O Senhor começa a agir e já coloca na mente do Senaqueribe retornar. O Senaqueribe, mesmo retirando-se, retornando, ainda continua afrontando o Senhor. E começa a falar, vem cá, vocês estão achando que porque eu estou me retirando, acabou para vocês? Tem alguma nação que conseguiu escapar de nós? E a afronta continua. Tem alguma nação que conseguiu escapar de nós? Nunca ninguém escapou de nós. Nunca ninguém. Olha os meus antepassados, nós lemos aqui a partir do versículo 9. Olha os antepassados. Quem conseguiu escapar dos nossos antepassados? Aí ele traz um relato, né? Ele falou, acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados as livraram? Os deuses das nações que foram destruídos pelos meus antepassados as livraram?
Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefe e do povo do Éden, que estava em Telassar, conseguiram escapar? Onde estão os reis de Amate? Ou seja, o Senaqueribe se retira, o Senaqueribe se retira, mas a afronta continua. E ele fala que ele vai voltar e que ele vai destruir Jerusalém. E aí o nosso rei Ezequias faz o quê? Mostra as cartas do Senaqueribe diante do Senhor. Não que o Senhor não soubesse, né, gente? Porque o Senhor sabe de tudo, né? Não que o Senhor não soubesse. Mas ele mostra, o texto diz que Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor, estendeu-a diante do Senhor e Ezequias orou ao Senhor. 2 vezes o Ezequias, o rei, se rende, se entrega. A lição para nós aqui é: entendamos isso, nos rendamos, nos entreguemos ao Senhor, dependamos do Senhor, entreguemos o nosso coração ao Senhor e dependamos do Senhor. Amém, irmãos? Busque ao Senhor enquanto se pode achar, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que cada um de nós dependamos do Senhor, esperemos no Senhor. Amém? Fique com essa lição nessa manhã, fique com essa lição para a sua vida. Dependa do Senhor, que a coisa é certa. Dependa do Senhor, que vale a pena. Amém? Muito obrigado por sua presença aqui. A gente continua essa conversa aqui amanhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco também. Todos os dias aqui entre 9 e 10 da manhã. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Não deixem de orar por nós, pelo nosso ministério, tá bom? Assim, peço a vocês também que nos ajude financeiramente, as contas estão aqui abaixo, você pode colaborar conosco, precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora, encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por esta manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta, nos dê uma semana abençoada e de excelência, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.